primeiro dar um bom dia especial para você, um bom dia especial para o Delcio, para todo mundo que está aqui com a gente, né? A, a Tatiane adiantou que é um assunto difícil, sim, mas eu quero aqui fazer um chamado para todo mundo que está conosco. Porque quando a gente está com um problema grave, não adianta virar o olho para o outro lado. Acho que essa primeira questão que eu queria colocar antes de qualquer slide, de qualquer gráfico, de qualquer número. E a mídia, a imprensa, o jornalismo, ele tem um papel fundamental, né? Tatiane falou, né, do meu trabalho de divulgação científica, mas eu, obviamente, não tenho nenhuma pretensão de ser um bom comunicador, eu não sei fazer isso, eu não fui treinado para isso, eu não aprendi a fazer isso. A única coisa que eu sei é que existe uma tragédia em curso, um problema extremamente grave, e que pode deixar um legado catastrófico, não há outro termo que possa ser usado, né? Para a nossa juventude, para as nossas crianças. Tem inclusive a foto da minha pequena, né? Eu sou pai de 3, e essa é a minha pequenina, que se chama Greta, por motivos bastante óbvios, né? Eu diria. Bom, dito isso, eu queria fazer mais do que, né, uma exposição. Eu queria que ela servisse de uma convocação. A gente está precisando muito de vocês. Tá? Falo como cientista, como pai, como cidadão. Então, a ideia basicamente é colocar aqui algumas informações, boa parte delas que veio, né, recentemente, muito recentemente, com a primeira parte, a publicação da primeira parte do 6º relatório do painel intergovernamental sobre mudanças climáticas, o IPCC. Né? Só para ter uma visão geral rápida de onde isso veio, né? O IPCC é um painel de cientistas, né? Importante dizer, tirando a pequenina estrutura permanente de secretariado, etc., o painel ele é composto, a atividade dos cientistas junto ao painel é feita de forma voluntária, né? De forma voluntária. E essa atividade se dá através de 3 grupos de trabalho e uma força-tarefa. Cada grupo de trabalho foca em um aspecto diferente do problema. O grupo de trabalho 1, que foi quem publicou a sua parte do 6º relatório, os outros grupos vão publicar, né, nos próximos meses, aí, muito provavelmente até o começo do ano que vem, a gente vai ter o relatório completo, mas a primeira parte é do grupo 1, que trata das bases científicas, das bases físicas da questão. Né? O que são esses relatórios? Eles são compêndios científicos, eles não são material exatamente inédito ou ciência nova, eles, na verdade, são uma revisão, um compilado da literatura científica, especialmente publicada nos últimos anos. No caso dessa primeira parte do relatório do IPCC, foram mais de 14.000 referências no que há de melhor na ciência, na revista Nature, na revista Science, no conjunto dos periódicos da área. Esse relatório, ele representa a posição média da comunidade científica realmente atuante na área. Então, o que está dentro do relatório do IPCC, ele já reflete o verdadeiro debate científico existente, que é aquele feito através da literatura científica revisada por pares. Né? Então, quando a gente fala, às vezes, não, tem que ouvir os dois lados, o relatório do IPCC, ele ouve e reflete, não os dois, mas os 3, 4, 5, os N lados, né, do real debate científico que é feito em cima de evidências, né, de estudos. E a gente jamais pode igualar isso que já reflete o centro do debate com a opinião, ou pior, né, com o negacionismo fabricado. A primeira questão que a gente precisa trabalhar, né, de que depende o clima de um planeta. A gente precisa de uma basezinha de física aí.
E essa base é simples de entender porque envolve o conceito de energia, né? Essencialmente, o clima de um planeta depende de quanta energia entra e quanta energia sai. Se eu tiver uma entrada de energia maior do que a saída, o planeta aquece. Do contrário, ele esfria. E no caso de um planeta como a nossa Terra, né, isso se desdobra em 3 variáveis. Primeiro, quanta energia vem do Sol. Segundo, quanta energia do Sol, quanta luz do Sol é refletida para o espaço, especialmente por superfícies mais claras, mais refletoras, como as calotas polares, né, e até mesmo os grandes desertos. E, por fim, qual é a intensidade do efeito estufa? Ou seja, quanto calor irradiado para o espaço termina ficando preso na atmosfera. Como eu falei para vocês, o fluxo de entrada é basicamente luz solar, fluxo de saída é basicamente calor ou radiação infravermelho. E aí a gente tem uma atmosfera com alguns gases com a propriedade de absorver essa radiação infravermelho, absorver esse calor, com destaque para o vapor d'água, o dióxido de carbono, o ozônio, o metano, o óxido nitroso, etc. Dentre esses gases, alguns deles são aqueles que a gente diz gases de efeito estufa de vida longa, né? Isso se aplica muito, obviamente, ao CO2 e ao óxido nitroso. O metano fica ali no meio do caminho, né? Por que a gente diz isso? Porque CO2, uma vez lançado na atmosfera, uma molécula pode ficar por lá centenas de anos. No caso do metano, ele pode ficar, uma molécula fica em média uns 12 anos. Né? Poluentes curtos, de vida curta, como ozônio, monóxido de carbono e outros, muitas vezes tem uma escala de horas ou até menos, às vezes de minutos, a depender da capacidade reativa dessas moléculas. Mas o fato é que, portanto, alguns gases, se aparecerem em grande quantidade na atmosfera, vão fazer com que essa atmosfera prenda cada vez mais calor. E é isso, basicamente, que a gente tem verificado. Né? As concentrações, especialmente de CO2, de metano e dióxido nitroso, têm crescido significativamente desde o período pré-industrial até hoje. Né? No caso do CO2, um aumento de 47%, ultrapassando 410 partes por milhão, em concentração. No caso do metano, um aumento surpreendente, mais do que duplicação, na verdade, um aumento de mais de 2,5 vezes nessa concentração, chegando a impressionantes 1.866 partes por bilhão. É importante a gente lembrar que, justamente por ser menos abundante do que o CO2, 1 grama de metano equivale, na escala de 100 anos, considerando feedbacks relacionados ao ciclo do carbono, a 34 gramas de CO2. Né? E o óxido nitroso também com um aumento de 23%. O que é que isso significa? Né? Será que isso é algo, não seria algo corriqueiro, não seria algo natural? Não. Essas concentrações, elas são evidentemente inéditas numa escala de 800 mil anos. Como é que a gente sabe disso, Alexandre? Colegas pesquisadores vão até a Antártica, a Groenlândia, usam uma broca oca para tirar uma coluna de gelo e analisam as bolhas de ar que ficaram presas no passado remoto dentro dessa coluna de gelo. E, com isso, conseguem verificar o quê? A composição química da atmosfera do passado. A conclusão é que nos últimos 800 mil anos, nós alternamos entre períodos relativamente quentes e frios, os interglaciais e os glaciais, com a concentração de CO2 nos períodos mais frios sendo mais baixa, o mínimo valor 173,7 partes por milhão há cerca de 650 mil anos, e nos períodos mais quentes, nos interglaciais, valores mais altos de concentração, com um máximo de 298,6 partes por milhão há cerca de 350 mil anos. Onde é que nós estamos hoje? Nós estamos aqui. Né? Nós ultrapassamos 400 partes por milhão e, basicamente, isso é inédito nessa escala de tempo que a gente está falando. Para nós chegarmos em algo parecido com as concentrações de CO2 de hoje, é preciso retroceder muito mais no passado.
o relatório do IPCC aponta que, no mínimo, é preciso chegar a 2 milhões de anos atrás para chegar em concentrações de CO2 da ordem de 400 partes por milhão. Mas vejam que há dados, né, varrendo uma grande variedade de valores aqui. Então, o mais provável é que, no mínimo, nós tenhamos de retroceder 5,3 milhões de anos no passado. É muito provável que a gente tenha que ir, no mínimo, para o que a gente chamou de período quente do Plioceno médio, ou mais além, que a gente precise ir para as épocas geológicas que a gente conhece como Mioceno ou Oligoceno no passado, para chegar em concentrações de CO2 como as de hoje, que estão aqui, né? Que estão aqui, um pouquinho acima dos 400 partes por milhão. Importante dizer, da última vez que a atmosfera do planeta teve 400 partes por milhão e produziu um clima em equilíbrio com essas concentrações, o planeta era 2 graus Celsius mais quente, os oceanos eram 15 metros a 20 metros acima dos níveis atuais e não havia calota polar permanente no hemisfério norte. Tá? Importante dizer, a depender do cenário, nós vamos falar dos cenários mais atuais logo mais à frente, mas a depender do cenário, nós podemos, inclusive, ultrapassar os valores de concentração de CO2 vistos em toda a era cenozoica, ou seja, os últimos 66 milhões de anos. Importante a gente frisar que aqui, se aqui nós não temos calota polar no hemisfério norte, aqui nós não temos calota polar nenhuma. Né? Esse é o estado de equilíbrio do clima com concentrações tão altas de CO2 assim. A gente sabe, inclusive, que o desequilíbrio energético planetário, o aquecimento do planeta, é provocado pelo aumento desses gases de efeito estufa. Por quê? Porque a gente quantificou o efeito, a comunidade científica quantificou o efeito de cada possível fator climático para o desequilíbrio de energia do planeta, que basicamente é o que produziria aquecimento ou resfriamento. E sim, as atividades humanas estão todas elas aqui, pelo menos as principais. A emissão de gases de efeito estufa é o principal fator que contribui para o aquecimento disparadamente. Né? No caso, o dióxido de carbono está aqui, os outros gases de efeito estufa de vida longa estão aqui, ozônio, etc. Bom, tem aqui uma contribuição antrópica, ou seja, humana, para o resfriamento, que é a produção de aerossóis, ou seja, partículas que ficam em suspensão na atmosfera e espalham, né, refletem parte da radiação solar, cancelando uma parte do aquecimento global. No entanto, quando a gente soma tudo, o efeito antrópico total é esse aqui. O tamanho do desequilíbrio energético planetário, qual é? É da ordem de 2,72 watts por metro quadrado. Ok? O que é que significa isso? Isso pode dizer pouca coisa para a maioria das pessoas. A gente aí tem que multiplicar, ok? A Terra não é plana, ela é mais próxima de uma esfera, então a gente multiplica por 4 vezes π vezes o raio médio da Terra ao quadrado, tá? Para chegar na quantidade de energia por segundo que se acumula no nosso planeta, no nosso sistema climático. E essa quantidade de energia ela é tão formidável que é difícil a gente usar os números não dizem, são números muito grandes, e a gente prefere usar outra unidade, uma unidade não convencional. A quantidade de energia acumulada a cada segundo no sistema climático terrestre equivale à energia da explosão de 21 bombas de Hiroshima. 21 bombas de Hiroshima. Por segundo. Se vocês quiserem isso no ano, são 70 milhões de bombas de Hiroshima ao ano em energia acumulada no sistema climático terrestre. Sim, isso é extremamente grave e produz mudanças climáticas inéditas. Né? No caso, já levou ao aquecimento de 1,09 graus Celsius, isso é o número do último relatório do painel, né, dessa primeira parte do sexto relatório, de um aquecimento de 1,09 graus Celsius, que não tem precedente, pelo menos aqui nos últimos 2.000 anos, e que, como a gente vai ver, muito provavelmente não tem precedente nos últimos 100.000 ou mais. Né? Como é que a gente sabe que isso é antrópico, ou quase tudo é antrópico? 1,07 graus Celsius é a responsabilidade humana, é importante dizer, né? Não são todos os humanos.
porque o único passeio de um idiota como Jeff Bezos na termosfera, porque ele não foi para o espaço, né? Ele foi passar na termosfera, emite 75 toneladas de CO2. Um único passeiozinho desse. Um habitante de Malawi emite 0,1 tonelada de CO2 por ano. Né? Então, não são todos os humanos, mas, de qualquer maneira, é importante a gente frisar que, na hora que a gente desliga, isso é possível fazer no modelo, né? Infelizmente, quem dera fosse possível fazer isso na Terra de verdade, mas no modelo computacional a gente pode desligar os fatores antrópicos. E, ao fazer isso, a Terra não teria aquecido. Basicamente, não teria aquecido. Né? Quando os fatores antrópicos são incluídos, a Terra aquece e, basicamente, o modelo segue as observações. As observações aqui são essa linha preta. Né? Então, sim, a atribuição é bastante óbvia, é as atividades humanas. Importante dizer, esse aquecimento ele é inédito na escala de 2.000 anos, não tem a ver com vulcões, não tem a ver com variabilidade natural, é isso aqui que nós temos, essa subida acelerada aqui, para muito além de qualquer variação, flutuação natural do clima nos últimos 2 milênios. Ela é inédita, na verdade, em alguns aspectos, nos últimos 11, pelo menos nos anos 11.700 anos, época geológica que a gente costuma chamar de Holoceno, né? Caracterizada por uma forte estabilidade do clima e do ambiente. Nós estamos fora agora dos limites de temperatura do Holoceno. E, na verdade, nós estamos com um aquecimento que, pela inclinação aqui, todo mundo está vendo que é muito mais rápido do que esse aquecimento aqui. Esse foi o último grande aquecimento que o planeta vivenciou, foi justamente a saída da última era glacial, iniciada há 23.000 anos e concluída há 11.700 anos atrás. Fundamental dizer, aqui foram 4 graus Celsius em 10.000 anos. Aqui a gente está falando de 1,1 graus Celsius em 100 anos. Então a gente aqui está falando de um aumento de temperatura a uma velocidade quase 30 vezes maior do que aquela associada à última grande mudança climática natural. Né? Então, esse processo ele é inédito também em sua velocidade. O mais grave de tudo é que, a depender do cenário, de novo, nós vamos falar um pouquinho do cenário mais adiante, nós podemos atirar o clima do planeta para estados muito diferentes daquele que o ser humano conhece. Né? E aí o ser humano, inclusive, o gênero Homo, né? Que, assim, a nossa espécie Sapiens tem cerca de 300.000 anos, até onde eu sei. O gênero Homo não chega a 2 milhões de anos. Então, basicamente, tudo que está para além daqui, ou seja, fora da Ice House, que é a Terra com 2 calotas polares, qualquer coisa fora disso aqui é inédito para o gênero Homo. E sim, o planeta era muito diferente aqui, no Mioceno, no Oligoceno, e principalmente aqui. E nós temos o potencial, a depender da irracionalidade que siga em frente, da queima de combustíveis fósseis e da devastação dos nossos ecossistemas, nós podemos perfeitamente atingir, em escala de 1,5 século a 3 séculos, as concentrações de dióxido de carbono do início da era Cenozoica. Isso não tem como adaptar, é preciso a gente dizer muito nitidamente isso para vocês. Né? Aqui não sou eu, aqui é o que vai dizer isso, isso é uma frase do Johann Schellnhuber, que sempre votou de maneira conservadora, né, na Alemanha, cristão, né, diferente do ateu comunista que vos fala, né, e que assessorou o Papa Francisco na elaboração da Laudato Si. O Johann Schellnhuber, certa vez, foi entrevistado e perguntaram para ele, professor, qual é a diferença de um aquecimento de 2 e 4 graus? Schellnhuber foi enfático. A diferença é a civilização humana. É preciso ficar muito nítido isso. Nós não temos como nos adaptar a um mundo de 3 graus, de 4 graus, de 5 graus. Não temos. Não existe essa possibilidade. Com base em tudo isso que a ciência levantou, o 6º relatório do IPCC é talvez o mais enfático de todos até agora. Ainda com uma linguagem, né, conservadora, como tipicamente é nos textos científicos, né, mas é, sem dúvida, o mais enfático. Essa parte do relatório aponta nitidamente. Essas mudanças são inequívocas.
E pela primeira vez, o relatório usa esse termo não para a existência de um aquecimento, mas para a atribuição de sua causa. Não há mais debate. Não é mais debate. Né? Assim como nunca houve debate sobre o uso de remédios, né, para verme ou para malária, né, em relação à Covid, nunca houve debate de fato. Né? Ou talvez, se houve, durou pouquíssimo tempo, pouquíssimos meses. É um debate superado. Assim como sobre as causas do aquecimento global. O relatório aponta que é inequívoco que a influência humana tem aquecido a atmosfera, oceanos e continentes. Mais do que isso, ele aponta que essa mudança é sem precedentes. Falando da escala dessas mudanças, como eu detalhei para vocês. Essas mudanças são extremas, elas alteram a frequência e intensidade de eventos extremos. Talvez o tipo de evento em que isso apareça de maneira mais nítida nas estatísticas são as ondas de calor letais, como a que nós estamos assistindo ao redor do Mediterrâneo, né, principalmente no sul da Europa, e como a que vimos no oeste do Canadá e dos Estados Unidos, elas hoje estão 4 vezes mais prováveis do que no período pré-industrial. Né? Mais do que isso, são mudanças contínuas, mesmo que a gente aplique como devemos fazer. O freio de emergência, agora, impactos, especialmente sobre os oceanos, devem continuar por milhares a dezenas de milhares de anos à frente. Né? Já tem um legado aí. Né? O que é importante fazer é que esse legado seja o menos nocivo, né, o menos prejudicial possível para as futuras gerações humanas e não humanas. Né? A gente deve lembrar também que nós compartilhamos esse lar, esse pálido ponto azul, com inúmeras outras espécies, várias delas com habilidades incríveis, várias delas com a capacidade de amar e de sonhar, assim como nós. Né? São mudanças profundas, são mudanças em parte irreversíveis, importante a gente dizer isso. São mudanças múltiplas e simultâneas, mas no momento que nós temos hoje, né, essas décadas que nos cercam, o passado é impossível mudar, mas, né, os próximos anos são cruciais, porque essas mudanças ainda são enfrentáveis. Né? Nós podemos ainda, do ponto de vista das ciências físicas, conter o aquecimento global antrópico a determinados níveis específicos e que, se não podem ser considerados ideais ou mesmo seguros, são pelo menos administráveis. Nós queremos evitar uma catástrofe. Né? E isso eu rejeito completamente discursos na linha, não vamos ver a mudança climática só como uma catástrofe, vamos ver como uma oportunidade. Oportunidade de quê? Quem viu a pandemia como oportunidade foram justamente esses patifes que queriam propina em cima da vacina. Eles viram como oportunidade. Não, a gente tem que ver como um problema grave e precisa ser enfrentado já. Quando nós temos um familiar com uma doença grave, nós não vemos isso como uma oportunidade para a indústria farmacêutica ganhar dinheiro em cima da gente. A gente vê isso como um problema que precisa ser enfrentado. E mesmo que a cura possa deixar algumas sequelas, possa trazer algum grau de sofrimento, nós apostamos na cura. Tem cenários para o futuro, quando a gente fala que a mudança climática é ainda enfrentável. É porque nós analisamos cenários. Né? Os modelos que nós usamos, testamos com o clima do passado e verificamos que são bons. Desculpa o palavrão, gente, mas, né, essa é outra coisa que eu não engulo mais de negacionista, né, quando eles vão às redes difamar a comunidade científica. Os modelos são bons pra caralho. Né? Eles representam processos físicos de alta complexidade e conseguem reproduzir o comportamento do sistema complexo, né, que é o clima terrestre. Né? E esses modelos, testados e aprovados ao simular o passado, esses modelos nos dão, portanto, uma alta dose de confiança sobre a sua capacidade de projetar o futuro, a depender do cenário, que é um cenário
Os cenários modernos são cenários socioeconômicos, são as chamadas trajetórias socioeconômicas compartilhadas. E, basicamente, essas trajetórias elas são designadas por dois números. Um número é o qualificador, vem logo depois da sigla SSP, né, que é de Shared Socio-Economic Pathways, que é trajetória socioeconômica compartilhada. Né? O número aqui indica, no caso 1, ênfase em sustentabilidade, o cenário é um cenário em que a humanidade cria juízo, né? 2 em que ela fica no meio termo, e de 3 a 5 são cenários com outra ênfase, não na sustentabilidade. Seja na rivalidade regional, seja na desigualdade, seja no desenvolvimento com base no uso de combustíveis fósseis. E, evidentemente, né, a gente já pode ver que, a gente vai ver que somente os cenários dessa família aqui apresentam algum futuro viável. Né? Não dá para ficar no meio do caminho, inclusive. O outro número que aparece nos cenários é a forçante radiativa em 2100, justamente aquele desequilíbrio energético, que hoje está em 2,72 watts por metro quadrado. Né? Um cenário SSP 1.9 é um cenário baseado em sustentabilidade que reduz o desequilíbrio energético para 1,9 watts por metro quadrado até o fim do século. É isso que está dito. Um cenário tipo SSP3 7.0 é um cenário em que predomina a rivalidade regional e que as emissões seguem crescendo ao ponto de o desequilíbrio energético ao fim do século chegar a 7 watts por metro quadrado. Né? Basicamente, isso se expressa em emissões de CO2, de metano e de óxido nitroso. Os únicos cenários, como eu falei, baseados em sustentabilidade, são cenários em que há um decréscimo mais ou menos acentuado das emissões, que eventualmente, em algum ponto, algum momento do nosso século, chegam a zero e depois se tornam negativas. Inclusive, eu tenho bastante receio sobre se considerar a possibilidade real de emissões negativas dessa magnitude aqui, de mais de 10 bilhões de toneladas em carbono por ano. Mas isso a gente pode deixar para os comentários. Por exemplo, isso é um debate válido. Se temos ou não capacidade, né, a partir de uma combinação de reflorestamento com tecnologias artificiais, de produzir emissões negativas tão grandes assim. Esse é um debate válido. Já o debate, né, se existe ou não aquecimento global, se a causa é humana ou não, esse é um debate não existente. Vejam que, basicamente, aqui os cenários futuros eles têm um forte condicionante que é o passado. Né? Nós já emitimos tudo isso aqui. E essas emissões acumuladas de CO2, como o CO2 é um gás de efeito de estufa de vida longa, essas moléculas permanecem na atmosfera. É difícil removê-las, é difícil retirá-las. Né? O que acontece, portanto, é que para cada cenário desse, há pouca, né, especialmente no caso dos cenários baseados em sustentabilidade, há pouco carbono que pode ser emitido sem nós cairmos numa condição muito grave de aquecimento global. E por que eu estou dizendo isso? Porque o relatório do IPCC, a gente vai falar já disso em um pouquinho mais de detalhe, não o relatório de agora, mas o relatório especial de 2018 sobre o aquecimento global de 1,5 graus, que comparou os efeitos de um aquecimento de 1,5 com 2 graus, com 3 graus ou mais, basicamente aponta que 1,5 é a meta que a gente deveria ter. Se a humanidade tivesse realmente juízo, responsabilidade, né, compromisso moral para com as gerações futuras. Né? Basicamente, como vocês estão vendo aqui, somente o SSP 1.9 nos mantém abaixo de 1,5 graus, ou com boa chance de ficar abaixo de 1,5 graus. Mesmo o cenário SSP 2.6, que, como vocês viram, também aposta na redução das emissões, só que num ritmo mais lento, muito provavelmente ele nos leva a um aquecimento de 1,8 graus Celsius ao final do século. Ainda dentro dos limites estabelecidos pelo Acordo de Paris, mas com uma margem de riscos substancialmente ampliada aqui. Todos os outros caminhos nos levam a situações que, entre o
extremamente grave e o completamente catastrófico. Né? Então, nós precisamos a todo custo evitar essas rotas aqui, e não tem segredo. Essas rotas aqui são as rotas caracterizadas por mais emissão de carbono. Né? Basicamente, diferença de impacto, só para a gente ter uma ideia entre os vários cenários. Primeiro, temperatura. Só os SP1s nos mantêm dentro dos limites de Acordo de Paris, todos os outros levam a aquecimento, né, de forte magnitude. Seria um aquecimento, inclusive, inédito na escala de milhões de anos. Nós não temos como adaptar a civilização humana a isso. Precisa ficar, de novo, muito explícito. Segundo, tem aí um aspecto da irreversibilidade da mudança climática que eu falei. É a cobertura de gelo marinho no Ártico. Todos os cenários mostram um decréscimo. Todos. Os SSP1, os cenários de sustentabilidade, eles mostram a possibilidade de estacionar a perda. Vejam que a gente tinha coisa do tipo mais de 6 milhões de quilômetros quadrados de cobertura de gelo marinho no verão do Ártico, e a gente cairia para um patamar em torno de 2. Nós perderíamos, no melhor cenário, 2/3 do gelo marinho do Ártico. No segundo melhor cenário, isso se estabiliza. No melhor cenário, isso começa uma curva de reversão muito lenta, que poderia levar a uma recuperação da cobertura de gelo marinho no Ártico após alguns milhares de anos. Todos os outros levam à perda praticamente completa da camada de gelo marinho do Ártico, com consequências desastrosas para o ecossistema e para o balanço de energia da Terra, porque o gelo marinho do Ártico é um refletor de energia solar. Quanto mais nós perdermos dele, mais o aquecimento global se acelera por um fenômeno que a gente conhece como feedback do gelo-albedo. Menos gelo, diminui o albedo, ou seja, diminui a reflexão de luz solar. Outro grave problema, acidificação oceânica. CO2 na atmosfera se dissolve nos oceanos. No oceano tem uma reação química, H2O com CO2 dá H2CO3, isso é ácido carbônico. E aí, com a presença de ácido carbônico, os oceanos ficam ácidos. Né? E, obviamente, a gente pode chegar a depender do cenário em níveis de acidez, especialmente nesses dois cenários aqui, que são insustentáveis, absolutamente impossíveis de habitabilidade em boa parte dos oceanos para organismos que dependem de estruturas duras de carbonato de cálcio. Eu estou falando de corais, moluscos, equinodermas, etc. Então, não tem como a gente classificar o que nós temos senão como uma emergência. E eu não queria estar fazendo esse papel. Eu queria estar no meu laboratório, né, de trás de um computador, fazendo simulação climática do clima do passado remoto, do siluriano, por puro diletantismo. O que nós temos hoje, e eu sei que muitas vezes há dúvidas das pessoas em relação à atribuição, né, de eventos extremos como esse e a sua ligação com o aquecimento global, essa ligação ela não é determinística, ela é probabilística. O aquecimento global torna esses extremos muito mais frequentes, prováveis e intensos. E é por isso que a gente precisa falar abertamente. Nós temos hoje uma situação de emergência. Se nós quisermos falar sério sobre deter o aquecimento global em 1,5 graus, eu queria muito que a gente olhasse para esse gráfico aqui. Nós emitimos mais de 40 bilhões de toneladas de carbono por ano. Hoje. Essas trajetórias aqui é para onde essas emissões têm de ir, para que a gente tenha chances de manter o aquecimento global controlado em 1,5 graus. Se nós quisermos ter 83% de chance de controlar o aquecimento global em 1,5 graus, a gente precisa fazer isso aqui. Nós precisaríamos chegar a 20 bilhões de toneladas de CO2 por ano, se ele cortar pela metade as emissões, antes de 2030. E eu entendo que isso é praticamente impossível, dadas as condições atuais da nossa sociedade. O que eu quero, no entanto, chamar a atenção de vocês é o seguinte:
Isso sendo dito como, não dá, e a economia, etc., eu quero dizer para vocês o que é a alternativa a isso. A alternativa a isso aqui, por exemplo, é 2/3. Probabilidade de 2/3 de conter o aquecimento global em 1,5 grau. Que significa emitir só 400 bilhões de toneladas de carbono por ano. Ou seja, nós só teríamos 9 anos no ritmo atual para queimar todo esse saldo de carbono aqui. E ainda assim nós deixaríamos a geração das Gretas, da Greta Thunberg e da minha Greta, 1/3 de chance de não funcionar. Isso é como dar a elas um revólver para uma roleta russa com 2 balas no revólver. E se a gente quiser dar a elas um cara ou coroa, nós só podemos queimar 500 bilhões de toneladas de CO2. E isso é esse roteiro aqui. O que implica cortar as emissões em torno de 2030, pela metade. E zerá-las, né, até 2060. Esse é o saldo de carbono que nós temos, né, para um cara ou coroa. E cada curva dessa aqui é uma curva com menos chance de manter o aquecimento global controlado em níveis, como eu disse, não exatamente seguros, mas administráveis. Detalhe, esse aqui é o mundo de 1,09 graus Celsius. O mundo de 1,5 grau é um mundo mais inóspito do que esse. O mundo de 2 graus é um mundo muito mais inóspito do que esse. O mundo fora dos limites do Acordo de Paris é um mundo, em larga medida, inabitável. Se 1,5 grau é o limite, né, e se nós temos que cortar as emissões em 50% até 2030, tem um número aqui fundamental: 0. 0 é o tamanho das emissões que nós temos que chegar à metade do século. 0 é o máximo de valor de desmatamento que a gente pode ter, sim, porque o ideal é um número negativo. E 0 é o tempo que nós temos para protelar mais. Porque, como disse um outro colega cientista, que é muito referência minha também, Kevin Anderson, que até bem pouco tempo era o diretor do Centro Tyndall de Pesquisa em Mudanças Climáticas do Reino Unido. Após décadas de blefes e mentiras, só uma transformação revolucionária do nosso sistema econômico é capaz de oferecer chances reais de contermos o aquecimento global em níveis minimamente seguros. É isso que está posto, né? Eu acredito nesse caso, né? No jornalismo, nas pessoas que trabalham com comunicação, como aliados fundamentais para enfrentar a desinformação, para enfrentar o negacionismo histórico. E para isso, obviamente, como eu falei, eu não tenho a capacidade de comunicação, né? O que eu posso fazer como cientista, como pai, como cidadão, é oferecer uma conexão que tenta traduzir, né? Tenta expor essa informação. Isso é o que está posto, eu queria terminar com esse convite, isso é o que está posto nas redes sociais do nosso projeto, que se chama O que você faria se soubesse o que eu sei. Instagram, Twitter, canal no YouTube com muito vídeo, né? E página do Facebook, né? E é isso, né? Esse trabalho que a gente tem feito é uma tentativa de levar ao público esse alerta. Tenham total consciência disso. A pandemia vai parecer uma brincadeira de criança. Nós estamos diante de algo muito sério, gente, né? E cada pessoa, em qualquer posição onde ela esteja, tomador de decisão, formulador de política, jornalista, engenheiro, agrônomo, professor, professora, etc., precisa entender a gravidade disso e atuar de forma a enfrentá-la. Coletivamente, a gente ainda tem chances reais, né, de deter, de evitar os cenários mais catastróficos. Temos plenamente, né? Mas é preciso informarmos a população e é preciso querermos essa saída.